Muito bem, este é o primeiro de uma série de vídeos em que eu vou descrever características de sistemas e isso terá implicações em como analisamos e como representamos matematicamente, ou em outras palavras, como modelamos esses sistemas. E este vídeo em particular trata da diferença entre sistemas dinâmicos e sistemas estáticos. Então, nosso primeiro exemplo é tomarmos essas lâmpadas, né? Uma apagada aqui à esquerda, uma acesa à direita, e são lâmpadas incandescentes. Até escolhi esse exemplo, porque daqui a algum tempo, aqueles que ouvirem este vídeo, eles não terão visto essas lâmpadas pessoalmente funcionando nas suas casas, né? São coisas de museu. Muito bem. O objetivo aqui é impressionar vocês com o conceito de dinâmica, aqui e na próxima transparência, antes de entrarmos nas questões mais matemáticas. Muito bem, então à esquerda o que temos é uma lâmpada, um circuito simples, nós alimentamos, e aqui está aberta a chave, portanto a lâmpada está apagada. Se fecharmos a chave, fechamos o circuito, a lâmpada é alimentada e ela acende. Muito bem, então vamos imaginar isso do ponto de vista de sinais. Então, desenhei aqui um sinal que representa o sinal de entrada. Então, esse nível baixo representa a lâmpada, a chave aberta. Aqui fechei a chave, voltei a abrir a chave, voltei a fechar a chave, abri a chave de novo. Então, o que vocês esperam desenhar aqui se nós representarmos, por exemplo, a luminosidade? Okay? Muito bem, então, se a lâmpada estiver desligada, luminosidade baixa, depois ela acende, depois ela apaga, depois ela acende, depois ela apaga. Okay? Muito bem, então o que eu quero impressionar vocês com essa primeira discussão é o seguinte: observem o formato de onda desses dois sinais, é o mesmo formato. Okay? Essas escalas são coisas diferentes, não tem problema, mas a forma de onda é essencialmente a mesma. Para sabermos a respeito da luminosidade, bastaria olhar para o sinal da chave. Então, se a chave estiver aberta, eu não preciso nem olhar para o ambiente, nem para a luz. Eu sei dizer que está escuro. Né? Se a chave estiver fechada, eu sei que está claro. E assim sucessivamente. Isso é característico de um sistema estático. Então, esse aqui é um exemplo de sistema estático. Por contraste, nós vamos começar a entender melhor essas diferenças. Então vamos ao segundo exemplo, e esse será um exemplo de um sistema dinâmico, já antecipo para vocês. Agora, ao invés de lâmpadas, temos panelas. Temos à esquerda uma panela que está numa trempe desligada, e à direita temos uma panela que está numa trempe ligada. Então, igual fizemos com o exemplo anterior, então vamos imaginar os sinais envolvidos aqui, em que a entrada poderia ser a posição agora não da chave, mas da chave do gás, né? Não da chave elétrica. Então, ou seja, a chave do gás desligado, e liguei a chave do gás, não tem fogo, e aqui volta a não ter fogo. Okay? Muito bem, então o que poderíamos desenhar ou esperar com respeito, suponhamos, à temperatura da água dentro da panela? Quando o fogo está desligado, então estamos a uma temperatura ambiente, liga-se o fogo. Ao contrário da lâmpada, isso aqui leva algum certo tempo para aquecer, desligamos o fogo e começa a resfriar. Okay? Aqui, de propósito, eu desenhei o resfriamento mais lento que o aquecimento, porque pela física que a gente aquece forçado, resfria por troca de calor passiva.
Muito bem. Então, o ponto é que é o seguinte, essas formas de onda são muito diferentes, né? Elas não são a mesma forma de onda. E mais, se eu olhar simplesmente para a posição da chave, eu não posso concluir que se a chave estiver desligada, eu posso enfiar o dedo na água que está tudo bem. No caso da lâmpada, se a chave estivesse aberta, eu sei que o ambiente está escuro. Aqui, se o fogo estiver desligado, eu não sei se a água está fria. A água pode estar quente ainda. Por quê? Porque o sistema tem memória. Então, esse é um dos grandes conceitos que a gente utiliza quando fala de sistemas dinâmicos. A gente diz que são sistemas com memória, ao passo que a lâmpada é um sistema estático, um sistema que não tem memória. Não importa como é que ela se comportou no passado, quanto tempo ela ficou ligada, quanto tempo ficou desligada. O fato é o seguinte, desligou a chave, tá? Desligou a lâmpada, né? Então aqui temos o caso de um sistema dinâmico. Então observe que nós basicamente insistimos em 2 pontos aqui. Primeiro, a questão do ter memória e não ter memória. A segunda coisa, que obviamente está completamente relacionada a isso, são as formas de onda relacionadas a esse sistema, né? Em sistemas estáticos, as formas de onda do sinal de entrada e saída são essencialmente as mesmas, né? E aqui temos que as formas de onda de um sistema dinâmico, a entrada e a saída têm formas de onda diferentes. Muito bem, então com isso nós podemos falar um pouquinho a respeito de representações matemáticas, né? E vamos começar em tempo contínuo e daqui a pouquinho eu vou falar rapidamente do tempo discreto. Muito bem. Então, observe o caso estático, um caso muito simples. Observe que podemos dizer que a saída y, pensa nessa forma de onda, é basicamente a entrada U a menos de uma escala, de um fator de escala. Eu posso multiplicar aqui por uma constante G, que no caso é o que a gente chama de ganho, né? Então, está aqui a representação de um caso estático, né? E mais, se eu quiser passar isso para o domínio de Laplace, por exemplo, eu tomo uma transformada de Laplace, aqui eu tenho y de s, aqui eu tenho g, constante, u de t transformada é u de s, eu vou passar dividindo aqui, e chegamos a essa expressão, que é basicamente o seguinte, a função de transferência de um sistema estático é uma constante. É por isso que não altera a forma de onda. Muito bem, no caso dinâmico. Ora, no caso dinâmico, então vamos começar com alguma coisa parecida a essa, né? Então, se eu escrever aqui y de t igual a gu de t, já sei que só isso daqui não explica todo o cenário, né? Porque se fosse só isso, esse sinal em azul teria que ser um pulso com o mesmo formato do pulso de entrada. Então tem alguma coisa a mais, eu preciso acrescentar alguma coisa aqui. Eu vou acrescentar uma outra parcela, uma constante que eu vou chamar de tal, e aqui eu vou colocar a derivada do sinal de saída. Então, esse sinal, ele depende não apenas da entrada, mas da sua taxa de variação. A questão da memória, ela está embutida nessa parcela aqui, que é a taxa de variação. Então, já coloquei o sinal trocado aqui para escrever essa expressão da forma em que normalmente a encontramos, que é alguma coisa assim, y de t igual a g u de t. Essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem e é com equações diferenciais que representamos sistemas dinâmicos em tempo contínuo, né? Sistemas estáticos são representados por equações algébricas, ou seja, não aparecem derivadas nela, né? Nesse caso é linear, poderia até ser não linear, mas algébrico. Isso pelo fato de ser estático. Observe que pode ser estático linear ou não linear, dinâmico linear ou não linear, ou seja, o dinâmico e o não linear e o linear não estão relacionados.
é dinâmico versus estático, isso é uma discussão. Linear versus não linear é outra discussão, haverá um outro vídeo para tratar desse caso em particular. Muito bem, então, como fizemos aqui com o caso estático, eu posso também tomar, a transformada de Laplace, e aqui eu tenho que considerar as condições iniciais nulas, porque aqui eu tenho uma derivada, e se vocês lembrarem um pouquinho das propriedades da transformada de Laplace, isso aqui fica assim, mais y de s, g u de s. Se vocês ainda não estudaram a transformada de Laplace, então em algum momento vocês verão que isso aqui, essa é a conta. Esse vídeo ele faz parte de mais de uma playlist, então para algumas playlists o pessoal já viu a transformada de Laplace, em outras possivelmente não. Mas enfim, então temos aqui a conta, colocamos o y de s em evidência, já posso dividir aqui pelo de s e teremos alguma coisa assim. E aqui está a função de transferência, né, de um sistema linear com estas características, e vemos que ela não é simplesmente uma constante. Isso aqui é o que responde pela mudança na forma de onda quando a entrada é transferida para a saída. Não basta, não é simplesmente o produto por uma constante. É claro que poderíamos fazer a mesma discussão utilizando o conceito de convolução, ou seja, nos mantermos no domínio do tempo, e poderíamos fazer exatamente a mesma discussão. Ok? Muito bem. Prosseguindo, e no caso de tempo discreto? Então aqui eu vou andar um pouquinho mais depressa. No caso de tempo discreto, consideramos o sinal não apenas em instantes específicos e regularmente espaçados do tempo t, e nesse caso aqui escrevemos alguma coisa assim, em que t é um número real qualquer, e aqui k é um número inteiro qualquer. Ok? Muito bem, podemos tomar a transformada z disso daqui, agora não é a transformada de Laplace, e temos alguma coisa assim, e as conclusões são exatamente as mesmas anteriormente obtidas, ou seja, a função de transferência em tempo discreto é apenas uma constante. Muito bem, no caso dinâmico, lembre-se que o sistema é descrito por uma equação diferencial. Agora precisamos discretizar essa equação, e faremos isso substituindo essa derivada por uma aproximação, essa é a aproximação de Euler. E basicamente o que fazemos é tomamos a diferença entre dois valores próximos, né, do sinal cuja derivada queremos calcular, e dividimos pela diferença de tempo. Okay? Muito bem, e calculamos a derivada em instantes discretos, que a gente escreve dessa maneira, ou seja, o k é um número inteiro, inteiros de múltiplos do tempo de amostragem ts. Muito bem, substituímos isso aqui, então o t fica kts, o t fica kts, então colocando em evidência fica k-1, tudo multiplica ts dividido por ts. Se considerarmos o caso normalizado, que normalmente é o que a gente faz, ou seja, o 1 é o valor do tempo de amostragem utilizado, quer tenha sido 1 segundo, 1 hora, 5 milissegundos, o que for. E essa expressão fica simplesmente y de k menos y de k menos 1, ou seja, esse é um outro resultado conhecido, né, que é que a aproximação da derivada no domínio do tempo contínuo é a primeira diferença no domínio de tempo discreto. Ok, substituindo essa expressão aqui, acabamos e fazendo as mudanças, que aqui eu vou ganhar um pouquinho de tempo, vocês podem conferir isso depois, chegamos a alguma coisa assim.
tal mais 1, y de k menos 1, mais g sobre tal mais 1, u de k. Isso aqui isso aqui é uma constante, pode chamar de alfa. Isso é uma constante, pode chamar de beta. Essa equação em tempo discreto corresponde a essa equação em tempo contínuo. Em tempo contínuo, dizemos que é uma equação diferencial. Em tempo discreto, dizemos que é uma equação de diferenças. E basicamente o que ela diz é que o valor atual da saída depende do passado. Olha o aspecto de memória aqui. Você precisa lembrar do passado, você precisa utilizar a informação do passado para construir o valor presente. Isso não acontece no caso contínuo. No caso estático. No caso estático, o presente só depende do presente. Não tem memória, não precisa olhar para o passado. O passado não tem nenhuma influência no presente, né? No caso dinâmico, você precisa do passado, né, para determinar o presente. Quanto tempo você olhará para o passado dependerá da ordem do sistema. Nesse caso, o sistema de primeira ordem, então a gente olha para o passado apenas um tempo de amostragem. Muito bem. Então, tomando a transformada Z com condições iniciais nulas, então isso aqui fica y de z, aqui eu vou substituir por alfa, aqui y de z, z a menos 1, isso aqui é a propriedade da transformada z, se você ainda não viu, não se preocupe, beta, u de z, e manipulando, chegamos ao que esperaríamos, que é uma função de transferência em z de primeira ordem, que é a forma de representar sistemas dinâmicos em tempo contínuo. A ordem do sistema, obviamente, pode mudar. O fato é que é uma função de transferência. Por fim, deixa eu fazer essa discussão e com isso nós terminamos. Vamos falar de questões de escala de tempo, tá? Então, vamos voltar ao nosso caso estático, que é a nossa lâmpada incandescente. Muito bem. Suponhamos que a gente filme essa lâmpada acendendo, mas com um daqueles filmadores que fazem não sei quantos quadros por segundo, de forma que a gente possa ligar isso, de forma passar esse vídeo de forma muito câmera lenta. Veremos o seguinte, que a luminosidade, ela não faz como a gente tinha desenhado antes, a gente não faz isso. Ela faz uma curvatura, ou seja, ela leva um certo tempo que pode ser da ordem de milissegundos ou de microsegundos, não importa, mas isso aqui não é instantâneo. Em outras palavras, a lâmpada, ela não é estática, ela também é dinâmica. Só que a dinâmica dela é tão rápida que a gente não estressa em pensar nela como um sistema dinâmico. Mas se estivéssemos vivendo com coisas dessa escala de tempo, possivelmente nós tivéssemos que considerar a dinâmica da lâmpada. Deixa eu colocar isso num contexto talvez um pouco mais real. Considera esse conjunto, que é motor com o inversor de frequência. Ok? Muito bem. Então, o motor está indicado nesse esquema aqui e o inversor de frequência, um esquema do circuito super básico, esquemático, está aqui. São dois sistemas físicos e dois sistemas dinâmicos. O motor é óbvio, você liga o motor, você ouve ele acelerar, você vê ele acelerar, né? E no caso do inversor de frequência, você não percebe isso. Tudo parece ser instantâneo com o inversor de frequência. Ocorre que lá dentro existem, por exemplo, capacitores, existem elementos dinâmicos. O que ocorre é que o inversor de frequência ele é muitas vezes mais rápido que o motor. Então, se nós formos modelar todo esse conjunto, não vale a pena modelar a dinâmica do motor e a dinâmica do inversor de frequência, porque essas dinâmicas são tão diferentes do ponto de vista de escala de tempo, né? Então, por exemplo, a escala de tempo do inversor pode ser 1000 vezes menor do que a escala de tempo do motor. Do ponto de vista do motor, tudo que ocorre dentro do inversor de frequência é instantâneo.
Portanto, se o nosso foco for a dinâmica do motor, que normalmente é, nós podemos modelar, descrever ou pensar no inversor de frequência como um sistema estático. Agora, se você é um projetista disso daqui, perdão, isso não engloba o motor, um projetista do inversor de frequência, você trabalha com eletrônica de potência, aí você esquece da dinâmica do motor, o que te interessa é a dinâmica e os filtros do conversor, e aí você está trabalhando com outras escalas de tempo, e aí você olha para as dinâmicas do inversor de frequência. Moral da história, tudo que é físico é dinâmico, então não existe estático. Representar um sistema como estático é uma decisão de modelagem, é uma decisão de análise. Você olha e fala assim, isso aqui é tão rápido que eu vou considerar isso estático. Né? Essa aqui é a dinâmica de interesse, é essa daqui, você concentra nessa daí. Então, lembre-se disso, quando falamos de estático e dinâmico, não estamos pensando tanto na física, mas estamos pensando em como queremos enxergar o problema e o sistema.